Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz e que todos tenham chuva de bênçãos com um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 19 de novembro, a lição 8, ela tem como título A Fé dos Amigos. A lição de hoje está baseada no livro de Lucas, no capítulo 5, do versículos 17 até 26. O que nós vemos aqui é uma bela história de 4 amigos que resolveram levar um homem paralítico para que Jesus pudesse curá-lo, que onde Jesus se encontrava na cidade de Cafarnaum. E depois desses amigos terem enfrentado uma estrada longa, empoeirada, com este paralítico, né, em cima de uma maca, ao chegarem ali em Cafarnaum, no local onde Jesus se encontrava, que ele estava numa casa, e por Jesus estar ali pregando o evangelho, houve uma afluência muito grande assim de pessoas de todas as nações ali para se instruírem, para um aprendizado. E essa multidão dificultou para que esses amigos levassem esse paralítico até Jesus. Como eles não poderiam chegar próximo de Jesus, eles resolveram descobrir o telhado de um eirado, assim, de uma casa onde Jesus se encontrava ali, né? E eles fizeram uma abertura no telhado da casa e baixaram através de cordas, né, este paralítico, né, para que ele pudesse estar frente a frente com o Mestre Jesus. E nas Sagradas Escrituras, Jesus sempre demonstra como nós devemos ajudar as pessoas desamparadas, né? Ele nos ensina e nos incentiva a nós fazermos o mesmo, né? E a primeira forma de nós fazermos isso, Jesus nos ensina que nós devemos nos tornar amigos assim das pessoas, e assim nós vamos entendendo a sua necessidade e nós vamos ajudando da melhor forma possível, e finalmente nós vamos conduzir essas pessoas até Jesus, que é o único que pode curar a parte física, emocional e espiritual às pessoas. E foi isto que esses 4 amigos fizeram para esse paralítico, né? E as Sagradas Escrituras, elas contêm assim, várias histórias bastante assim, poderosas, né? De ocorrências de pessoas que ajudaram outras, né? E esse caso de Cafarnaum foi mais um caso, né, onde esses 4 amigos, né, preocupados, né, com um homem que tinha uma doença, uma paralisia há muito tempo e que sofria muito, e eles resolveram ajudá-lo, né, introduzindo ele numa maca e levar, né, até Jesus, para que ele pudesse curá-lo. E esse paralítico, né, assim como outras pessoas deficientes na época de Jesus, e também um pouco antes, né, eles eram considerados assim pessoas impuras, né, pelos fariseus. Eles viviam marginalizados na sociedade, sofrendo com o abandono, com bastante sim, preconceitos, com a desigualdade, com a injustiça social,
como existe, né, até hoje também, né? E na época eles diziam que essas pessoas deficientes, né, era um castigo de Deus, né, e que eles haviam pecados assim bastante e que tinha ocorrido isto, né? E essas pessoas que ajudavam também corriam o risco, né, de serem punidas por esses fariseus. E assim esses 4 amigos, por liberalidade, resolveram ajudar esse paralítico dessa história de Cafarnaum. E assumiram a responsabilidade de cuidar, de zelar por este homem. E foi assim um desafio assim sem igual. E assim Deus nos chama também, nós, para uma missão de nós trabalharmos em favor dos necessitados. E isto que seja em todos os lugares, independentes das situações que as pessoas estejam, né? Cujo objetivo é conduzir para até Jesus, independente das dificuldades que nós venhamos a ter para fazer esse trabalho. E na cidade de Cafarnaum, Jesus ele saía para curar, evangelizar as multidões, né? Ele colocou ali Cafarnaum como uma central assim para ele atender as demais cidades e as pessoas que chegavam ali. E foi um ponto assim bem estratégico, né, de Jesus para seu ministério, né? Pois dali era possível transitar a pé ou de barco para toda a Galileia, né? E em cada casa eles se aglomeravam, assim, diferentes tipos de pessoas, doutores da lei, escribas, fariseus, que até eles estavam ali em Cafarnaum na ocasião da cura desse paralítico. E pessoas vindo assim de todas as partes que observavam, né, os ensinos de Jesus, a pregação do Evangelho naquela cidade de Cafarnaum. E cada milagre, né, que Cristo fazia, os fariseus se escandalizavam, né, até ameaçavam as pessoas. E nesse cenário foi que justamente os 4 amigos deste homem paralítico resolveram levá-lo, né, para a cura que só o mestre poderia fazer. E eles estavam determinados, com perseverança, mesmo tendo que carregá-lo pelas estradas difíceis, né, daquela região, e até ouvindo discriminações, mas agiram por causa de uma visão de fé em Cristo. E eles se negaram a aceitar a realidade daquela paralisia daquele homem, daquele amigo que eles encontraram. E os seus corações foram tocados para que eles pudessem fazer esse trabalho. E eles queriam a cura física e espiritual. Mas isto requer de cada um, como requeriu daqueles 4 amigos, bastante fé, ação, paciência, porque para se obter a cura física e espiritual, às vezes é muito trabalhoso, né? Nós levarmos as pessoas, de se deslocar às vezes até a igreja, se deslocar até onde eles estão, e tudo isso é trabalhoso, essa missão. Mas no caso desses 4 jovens, eles se utilizaram de sabedoria, né, para agir de modo assim incomum e necessário para a época, que foi um sinal da atuação do Espírito Santo nesses 4 amigos, né? E esses amigos de Cafarnaum conseguiram chegar até Jesus, mas tiveram que suplantar várias barreiras, assim, de forma alguma que eles poderiam levar
esse amigo desamparado até o mestre, né, nos meios tradicionais que existiam na época. E dessa forma que eles decidiram fazer, jamais alguém havia feito, né? E eles nunca desistiram de fazer, de levar esse paralítico para Jesus. Bem pelo contrário, né? Eles acharam um meio inovador de levar aquele amigo paralítico em uma maca, no meio daquela grande multidão, em uma casa abarrotada de pessoas, cheia de gente, né, dentro daquela casa. E Jesus estava no meio daquela casa. E eles subiram no telhado, né, e desceram através de cordas numa maca este paralítico, que acabou chegando em frente ao mestre. E Jesus aprovou a iniciativa e o esforço desses 4 amigos, que está lá em Lucas capítulo 5, versículo 20. E é assim que as coisas funcionam, né? No reino espiritual. O que nós desejamos que aconteça, que se realize, primeiro tem que nascer a fé nos nossos corações, de determinação e confiança, acreditar no poder de Cristo, para que depois as coisas se materializem e aconteçam, que fala lá em Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 3. E os amigos do paralítico realmente creram que Jesus podia fazer algo por aquele homem paralítico, e que muitos achavam que era impossível, e até zombavam como os fariseus e doutores da lei, e eles provaram diante de céticos que a fé, quando se demonstrada por atitudes concretas, tudo pode acontecer. E eles mantiveram assim atitudes de vencedores, mesmo diante de muitas dificuldades. E o desejo de Cristo é que nós tenhamos atitudes positivas iguais desses 4 amigos lá de Cafarnaum, e que nós possamos levar nossos amigos sofredores, muitos às vezes desamparados, até ele, Jesus. E o apóstolo Tiago, ele nos dá um conselho muito interessante e nos diz, vejam o que Tiago fala: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo, que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Na realidade, é um desafio para nós rejeitarmos os sistemas de valores do mundo, que o próprio Tiago fala aqui, e praticar a religião perfeita sem manchas, cuidar dos menos favorecidos, né? Aqueles quebrantados, injustiçados, caídos pela estrada da vida nesse mundo aí. Não basta ser religioso, ter fé e colocar um terno, gravata e ir para a igreja e não fazer nada pelas outras pessoas, né? Não ter sensibilidade, né, dessas pessoas que sofrem e que às vezes estão muito perto de nós, ao nosso redor, sofrendo e que precisam da nossa ajuda. E o problema que nós estamos hoje, né, é numa sociedade individualista, onde cada um pensa em si mesmo, não se importa com as outras, com os outros, né? Às vezes são pequenas causas, são assim, dentro da igreja, né? Às vezes uma pessoa precisa de uma visita somente, né? E não fazem. Vão para a praia, vão para outros lugares, mas não vão lá visitar aquele irmão que pertence àquela comunidade e que está sofrendo, precisando de uma oração, precisando de um auxílio, precisando de uma cesta básica, precisando de ideias para resolver as suas partes emocionais.
E é isto que nós, assim, devemos fazer. E não podemos ficar cada um pensando por si, sem se importar com os outros. Não, bem pelo contrário, nós devemos nos preocupar com os outros, porque essa obra é muito importante e que Deus pede que nós venhamos a fazer com a melhor forma possível, porque os valores do mundo estão assim entrando, sabe, lentamente nas igrejas, nos nossos lares, assim, lares cristãos, de pessoas que conhecem a verdade. E as pessoas perdem a noção de religião e cometem esse tipo de erros, né? Nós temos que entender que religião tem a ver com a espiritualidade, com a presença, a manifestação de Deus em nós, né? Em cada crente e através de nós, para nós sermos testemunhas de Cristo. E Tiago nos desafia a nós ajudarmos os desamparados e não devemos esperar. E sim, o que nós devemos fazer é abrir nossos olhos e observar e ver as aflições de nossos semelhantes que muitas vezes estão próximos de nós. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador, de coração, com sinceridade, você possa ser uma pessoa com sabedoria, com entendimento, passa a ser uma pessoa que tem compaixão, que sabe manusear bem as Sagradas Escrituras e ver que a salvação ela vem somente através da fé de Jesus, mas ela tem que acompanhar de obras, porque nós queremos mostrar isso e copiar a conduta de Jesus e fazer para o nosso próximo, seja na nossa família, seja na igreja, seja na sociedade, em todos os lugares. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. E lá não haverá mais morte, mais aflições, não haverá mais sofrimento. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.